Olá, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Mais uma terça-feira, estamos nessa reunião de oração virtual para implorar, para suplicar, clamar a bênção do nosso bom Deus. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus não só para superar essa quarentena, essa pandemia, essa crise, mas precisamos de Deus a cada momento, a cada instante. Ele é a essência da vida e sem Ele nós não somos nada. Vamos começar orando? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado por cada irmão, irmã, amigo, amiga que está acompanhando essas orações, esse momento de clamor ao Senhor. Pai, confessamos, somos pecadores, limitados, falhos e precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Por isso diz a Tua palavra, Deus, que todo homem pecador haverá de procurá-lo em tempo de alcançar o perdão e o Teu favor. E é isso que nós fazemos nesse instante. Pedimos que pelo Teu Santo Espírito, pelo poder do Altíssimo, venha a compreensão da Tua palavra e também a capacidade para viver. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nessa breve reflexão, antes de passarmos aos momentos de oração, eu quero que a gente pense sobre como lidamos com as autoridades constituídas. Eu sei que nessa semana deu um fervilhão de emoções. Gente contra, gente a favor dessa ou daquela pessoa. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Vocês que acompanharam essa semana sabem tudo o que aconteceu. Quando eu digo essa semana, me refiro a quinta, sexta, sábado, domingo. E alguns, na minha compreensão, foram além da conta. O que é além da conta? Por mais que eu tenha minhas preferências, entre aspas, política, por mais que eu tenha os meus julgamentos diante dos fatos que eu conheço, nada me dá o direito de eu desrespeitar ninguém. Quando eu fazia visita nos presídios, em especial no presídio lá em Curitiba, eu aprendi desde cedo o seguinte, muitos que estavam ali tinham cometido crimes mesmo. E o meu objetivo não era ir ali para passar a mão na cabeça deles e falar, olha, tadinho de vocês. Não. Desde isso eu deixei bem claro, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Que isso, pastor? Isso é mensagem. Ué, o que você queria que eu fosse fazer numa cadeia? Falar para eles, saiam daqui e cometam novos crimes? Mas eu não quis saber, eu procurava não saber o que eles tinham cometido. E tratava a todos com o mesmo respeito. Com isso eu ganhei o respeito deles. O respeito a ponto de pessoas que se declaravam não evangélicos e que não iam nas reuniões, conversarem comigo e abrirem o coração comigo. O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano, por ser feito à imagem e semelhança de Deus, repito, todo ser humano, por ser obra-prima da criação, é digno do nosso respeito. Eu posso discordar plenamente das suas ações, mas nada me dá o direito de eu desrespeitar ele enquanto ser humano. E eu quero ler uma passagem das Escrituras que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer
a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Preste atenção agora. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Nessa breve reflexão, eu quero que a gente pense qual tem sido o nosso procedimento diante das autoridades constituídas, diante dos demais irmãos e principalmente diante de Deus. Vamos pensar? O versículo 17 é o que nós queremos dar ênfase, mas foi necessário ler o contexto para você entender o que ele estava dizendo. Fala, tratai a todos com honra. O que significa isso? Eu devo tratar todo ser humano da forma que eu mencionei no início, sendo digno do nosso respeito. Olha só, não estou falando concordância. Não estou dizendo concordar com o que a pessoa está fazendo. Eu estou falando tratarmos a ele como sendo alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido, tratar com honra. O que é isso? Tratar com devido respeito. E dar, quando estiver ao seu alcance, a manifestação desse respeito. Na sequência, ele fala, amai os irmãos. O que é amar os irmãos? Lembra que eu falei para vocês uma vez? Amar é fazer algo de bom, fazer o bem em favor do outro. E aqui ele se refere, irmãos, porque está tratando de pessoas da mesma fé. E quando fala pessoas da mesma fé, a começar pela mesma igreja, aonde você congrega, onde você se reúne. Daí a minha preocupação muito grande de saber, entre os meus irmãos, tem alguém precisando de alguma coisa? Porque é necessário que a gente saiba e que a gente tente socorrer aqueles irmãos do nosso meio ali, da nossa igreja, que estão necessitando. Não havendo necessidade entre nós, é lógico, vamos estender essa ajuda aos de fora. Mas primeiro entre os irmãos. E o que é essa ajuda? É amor na prática. É quando o meu amor deixa de ser só uma palavra, mas se manifesta para ajudar alguém. Ele fala, temei a Deus. O que é o temor de Deus? É o respeito, é a reverência. É aquele medo respeitoso, não é o medo de pânico. E como cristãos devemos exercer isso, exercitar isso. Quando nos achegamos à oração, a gente não está simplesmente conversando ao vento. Nós estamos falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o nosso Deus, aquele que é digno do nosso respeito e também do nosso temor. E por fim ele fala honrai o rei, ou seja, as autoridades constituídas, seja presidente da República, governador do estado, prefeito, todos aqueles que exercem autoridade foram constituídos como autoridade por Deus, seja para o nosso bem, para o bem do povo, ou às vezes para a correção do povo. E quando eu falo correção, nós estamos incluídos no meio dessa nação, do município, do estado. Pastor, você quer falar que às vezes Deus pode levantar alguém para corrigir e a gente sofre o dano com isso? Sim. Sim, exatamente isso. Mas às vezes o dano sobre nós é até amenizado por causa da misericórdia e o cuidado de Deus com os eleitos. Depois você dá uma olhada em Mateus 24. Por fim, eu quero que eu e você tenhamos sempre claro na nossa mente que o nosso proceder, como diz o texto, pode fazer emudecer, ficar mudo, alguém que fala mal do Evangelho, vendo o nosso procedimento, vendo que temos temor de Deus e vendo principalmente que a nossa vida é coerente com aquilo que dizemos crer e pregamos para os outros. Que Deus nos ajude e que nesses momentos de oração que vamos passar agora, venha sim da parte de Deus refrigério, conforto, paz, que Ele tire toda ansiedade, que Ele tire toda expectativa ruim e que Ele ponha novos projetos, uma nova visão, um vigor renovado sobre você. Nós vamos orar agora e depois, ao final das orações, eu também estarei fazendo uma oração e impetrando a bênção apostólica. Nós vamos ter agora vários momentos, então teremos um louvor e uma oração feita por um irmão.
durante a semana eu escolhi e pedi para eles gravarem. Então eu vou anunciar, naquele louvor é aquele momento, aí você pode também estar orando e depois vai ter uma oração feita por um dos irmãos para a gente passar para o próximo momento. Oremos. Deus, conduza cada instante dessa reunião de oração por meio da internet, que o Senhor abençoe as vidas que estão participando e aqueles que vão ver depois. E que a Tua graça e misericórdia chegue até eles, mesmo por esse veio. Sabemos, Deus, que ainda não podemos estar reunidos, mas que muito em breve, com a Tua permissão, com a Tua graça, estaremos. Em nome do Senhor Jesus, nós Te adoramos, Te bendizemos e agradecemos por essa tão grande dádiva. Amém. Graças a Deus. Vamos agora acompanhar essa reunião de oração virtual. Deus te abençoe e ao final estarei orando.